Vamos fazer pataniscas de bacalhau na Air Fryer. Você acredita? Hoje nós vamos fazer pataniscas de bacalhau, que é a prima do famoso bolinho de bacalhau que pelo menos eu adoro. Começo refogando aqui a cebola com um pouquinho de azeite. Não pode faltar azeite, uma receita de bacalhau, não é? Vou refogar bastante cebola picada. Essas pataniscas a gente vai fazer com uma massa um pouquinho mais firme, porque nós vamos fazer ela na air fryer. E normalmente as pataniscas, ela é uma receita de reaproveitamento. Então, o bacalhau que sobrou naquela travessa no almoço de domingo, reaproveita, faz um mexidão e frita. Essas são as pataniscas. Diferente do bolinho de bacalhau, que é feito com batata e já é feito, assim, já é uma receita mais certinha, mais elaborada, as pataniscas é uma maneira de você reaproveitar o bacalhau. Alguém acordou o dia, sabia o que cozinhar, né? Abriu a geladeira. Tinha lá um bacalhau gomissal ou outro tipo de bacalhau lá na geladeira, dando sopa. Aí pensaram, vou fazer um bolinho, vou fazer uma fritura. Só que nós vamos fazer na air fryer. Por quê? As pataniscas é uma massa que chamam de massa de palme, que é uma massa como se fosse a massa da panqueca, que é uma massa mais fluida, que até no inglês chamam de batter. Só que, como nós vamos fazer na air fryer, vamos fazer com a textura da massa um pouquinho menos líquida, um pouquinho mais firme, para ficar direitinho na air fryer. As receitas de pataniscas que eu estudei, normalmente, elas levam a cebola crua na massa. Mas como nós vamos fazer na air fryer, não vai ser fritura, a gente dá essa refogada aqui na cebola para ela já perder um pouco de líquido e também não correr risco dela ficar crua dentro da massa. Assim que a cebola ficar translúcida, com aquele cheiro maravilhoso, a gente joga alho picado, dá uma refogada, com cuidado para o alho não queimar. É papum. Vou refogar bacalhau de salgado em lascas. Aqui o meu bacalhau tá cru, porque infelizmente o meu almoço de domingo não foi bacalhau. Vou refogar por uns 2 minutinhos. Se achar necessário, adiciona mais azeite. Vou experimentar um pedacinho do bacalhau para ver como tá de sal. Se precisar de sal, acerta o sal. E vamos adicionar pimenta. A gosto, claro. Não vamos ressecar o bacalhau demais. Vamos reservar, esperar esfriar. Vamos fazer a massa das nossas pataniscas. Vou adicionar aqui ovos. Ovos inteiros e bonitos e frescos. Confiança, hein? Confiança. Confiei na galinha. O correto é despejar numa tigela e depois despejar aqui na receita. Já adiciono aqui leite integral. Leite HT, leite integral. A gente mistura, vai homogeneizando e adicionamos o azeite. Aqui eu tenho farinha sem fermento. Vou misturar amido de milho. Dar uma misturadinha aqui. E vou adicionar aqui na nossa mistura. Vai ficar bonito. Ficou assim, ó. Quase uma textura de massa de panqueca. Vou adicionar aqui na massa um pouquinho de sal. Porque o meu bacalhau, ele não tá salgado. Ele tá assim, no nível tranquilo de sal. Só um toquezinho de sal na massa e um toquezinho de pimenta. Agora é hora de misturar aqui, ó, o nosso bacalhau, que tá cheirosíssimo aqui com a cebola. Tá frio já? Ele já esfriou, para não correr risco aqui de cozinhar os ovos ou algo assim. Tá em temperatura ambiente. Vamos incorporar ele na nossa massa. Aproveita também, já joga aqui um pouco de salsa a gosto. E finalmente adicionamos o fermento. Fermento químico para bolo, normal. Posso usar farinha com fermento? Pode usar. Mas eu sempre prefiro utilizar separado o fermento. Mas se só tiver farinha já com fermento adicionado, pode usar sim, não tem problema. Vou adicionar umas colheradas aqui na air fryer, forrada com papel próprio para air fryer, papel antiaderente. Eu pré-aqueci a air fryer a 180 graus
por 5 minutos e você vai colocando, distribuindo aqui as colheradas, o quanto couber na sua airfryer. A minha airfryer é muito pequenininha, então vão caber 4. Mas aí você vai colocando na sua airfryer, ela vai ficando assim achatadinha. Ó, vou colocar 4. Aproximadamente 40 gramas de massa por pataniscas é o ideal. E as pataniscas não precisam ficar no formato certinho não. O nome já diz que patanisca significa formato irregular, forma rústica. Então, se fosse fazer na fritura, ia ficar também com esse formato espalhado. Vou borrifar um pouquinho de azeite. E vou levar a air fryer por 10 minutos no total. Quando der uns 6 a 8 minutos, você abre, olha. Se estiver douradinho, você vira e deixa o restante do tempo. Enquanto as pataniscas estão no forno, eu poderia estar aqui pedindo o seu like, mas ao invés disso eu vou fazer um vinagrete diferente para acompanhar. Mas se quiser deixar seu like, deixa aí. Eu tenho aqui suco de limão siciliano, cebola roxa fatiada bem fininha, se quiser pode fatiar na mandolina. Vou adicionar aqui uma pitada de sal, mistura. E vou deixar aqui marinando por 10 minutos. Isso vai deixar a cebola mais suave, vai soltar aqui os líquidos da cebola e vai deixar o nosso vinagrete, ó, maravilhoso. Passou 10 minutinhos, a cebola aqui já deu uma suavizada. Vou adicionar azeite, salsa a gosto, um toquezinho de pimenta, né? E misturar. E se quiser dar uma emulsionada no nosso vinagrete, ó, uma colherzinha de sopa de água filtrada e só misturar. Agora vamos provar o vinagrete. Tô salivando aqui. A patanisca sozinha já ficou deliciosa, apesar dela ser fininha, ela ficou macia por dentro, crocante por fora. Com a salsa, gente, tem que ter a salsa, porque a salsa é o toque especial. E a vinagrete dá aquele frescor, dá um sabor diferente, assim, um agridoce, que fica maravilhoso. Apesar de não ter açúcar na vinagrete, mas a cebola roxa dá aquele sabor fresco, envolvente. Façam aí e me conta se vocês gostaram. Marca no Instagram e vou deixar aqui mais vídeos para vocês assistirem.